Vamos dar mais um tempinho para o povo chegar, aí a gente começa. Boa noite. Como estão? Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Maurício, Boa noite. Leandro, tudo bem? Chegou animada, hein? Contagiante. Sempre, gente, sempre. Tô muito gripada. É tipo, finge até acreditar, eu sou dessa, sabe? Acho que podemos, né, Maurício? Depois dessa entrada entusiasmada, Marcela, acho que foi o sinal, né? Vamos que vamos. Pra gente não perder mais tempo. Vamos lá. Beleza, vamos nessa. Então, gente, boa noite. Para quem estava no nosso último encontro, vocês lembram que a gente fez um- uma pequena prática com um experimento feito no Forms, né? A gente fez um experimento simples e aí discutiu um pouco as questões de como configurar e criar um experimento usando formulários, né? Tipo de coisas que a gente pode fazer. E é, eu comentei que assim que esses serviços, né, essas ferramentas de formulários gratuitos, né, de questionários gratuitos que a gente tem na internet, já permitem que a gente faça bastante coisa, né? Principalmente relacionada ao uso de cenários, a experimentos com cenários, com situações hipotéticas que as pessoas vão ler e julgar, testes por exemplo, o efeito de diferentes mudanças
em características de questões, ou então em aspectos gráficos de alguma coisa que você esteja avaliando, como sei lá, uma página de um serviço, como, por aí vai. E aí eu falei que o lado negativo é que esses serviços gratuitos são mais limitados do ponto de vista de tipos de ramificação que eles fazem, principalmente na forma que eles organizam e designam, né, as pessoas para grupos diferentes, né? Lembrando que quando a gente fala de um experimento clássico, vamos dizer assim, um dos requisitos, uma das coisas importantes é a gente conseguir sortear os participantes na hora de distribuir em grupo controle, grupo experimental e por aí vai, né? Então, a gente chegou no fim comentando um pouquinho sobre outras ferramentas, né? Pagas como o Qualtrics, como o SurveyMonkey, outras ferramentas que possuem recursos um pouquinho mais avançados para a gente poder criar esse tipo de experimento, né? É, e aí uma colega, eu não sei, eu me esqueci o nome, que foi, a Carla deve lembrar, Mônica, né? Mônica? Não, eu não me lembro, Simone, desculpa, Simone, Simone, Simone. é, falou que tem acesso ao Qualtrics, inclusive a gente pode ver se no nosso último encontro a gente dá uma olhadinha no Qualtrics, nas coisas que ele pode fazer, que pode ser uma estratégia interessante para aqueles que querem ou executar experimentos, vários experimentos, né? Então, pessoas que trabalham em equipes que vão fazer esse tipo de pesquisa, às vezes vale a pena a organização investir numa ferramenta paga que tenha mais recursos, né? Tem uma flexibilidade maior e um rol maior de possibilidades aí de utilização. Mas a gente tem outras ferramentas que são ferramentas, de novo, a gente vai ter versões gratuitas e versões pagas, que elas adicionam características que permitem a gente trabalhar com outros tipos de experimentos que coletam medidas um pouquinho mais específicas ou que permitem fazer é, é, alguns desenhos, vamos dizer assim, de alguns delineamentos mais interessantes. E aí hoje eu queria começar justamente com uma ferramenta dessas. E aí, deixa eu pegar aqui o link. Eu espero que esteja funcionando tudo direitinho, porque, para variar, eu fiz naquela correria. E aí eu vou pedir, eu vou botar o link no chat para vocês. Eu vou pedir que vocês fechem o microfone de vocês. Vocês já estão com o áudio ligado, porque vocês estão me ouvindo nesse momento, então é, é, mantenham o áudio ligado para vocês, porque o experimento vai envolver um pouco de som. Então, não sei se vocês estão num local público, não tem nada comprometedor, mas vai ter um áudio, então mantenham o som ligado, tá bom? Vamos fazer a mesma dinâmica que a gente fez na semana passada. Eu vou botar o link no chat, vocês vão entrar, tentar executar participar do experimento do jeito que der, e aí quando vocês terminarem, levanta a mãozinha para eu saber que vocês terminaram, e aí quando todo mundo tiver terminado, a gente retoma, tá bom? A discussão. Vou botar o link aqui para vocês. Quem quiser já pode acessar, lembrando de fechar o microfone e a gente se vê daqui a pouco.
Assim, para quem perguntou pelo celular, não acessa. Precisa ser pelo computador, tá? Gente, o problema às vezes não é o navegador não, é o sistema. Alguém que tá com problema tem Mac? Que por enquanto a gente descobriu que no Mac não tá rodando. Então celular e Mac não funciona. Vou colocar o link de novo aqui. O Maurício caiu, já tá voltando, tá? É, celular não rola.
No celular, geralmente, gente, vocês conseguem acessar a primeira tela, tá? Mas aí na hora que ele manda você clicar em alguma tecla, você não vai conseguir mais sair dali. Porque no celular ele não tem esse reconhecimento de uma tecla, né? Então, Pessoal, desculpem, eu cheguei um pouquinho atrasada para fazer o experimento que está no chat, mas não funciona no Mac e nem no celular, é isso? Que não está exato, funcionando. exato. Ah, É. O tá. seu é Mac? Tá É dando Mac. problema no Mac também? É, eu não estou conseguindo acessar. É, Mac não rola, Sim. Maurício. A gente vai ter que ver isso depois, Hum, né? uhum. Obrigada. Você está usando Pessoal o rico que tem Safari? Mac, entendeu? Vamos todo É. mundo pro Windows, gente. Tem- Vamos. eu- Exatamente, esse pessoal, Pois é. por isso que eu não gosto disso. Eu É, tentei no Safari, mas vou tentar no Chrome agora. Vamos tenta ver no se Chrome, ver como é que ele responde, tá, se ele responde. pode deixar. Alô? Oi? Oi? Desculpem, foi eu. No Chrome deu certo. Vou começar.
Deixa eu só aproveitar aqui. Eu faltei na última reunião. Aí, onde é que fica mesmo o link que vocês estão postando as gravações das palestras? Eu ponho aqui daqui a pouco. Você não está no nosso grupo de WhatsApp, não? Eu entrei agora no grupo do WhatsApp, na verdade. Eu não tinha visto que junto com o link para entrar nas reuniões tinha para um grupo do WhatsApp também. Ah, beleza. Eu sempre posto Aí, lá o link. Ah, tá. Não, beleza. Qualquer coisa depois, então, quando terminar aqui, eu mando lá, tipo assim, oi, sou eu que tava precisando da última Show. palestra, aí Ficam você me todas encaminha. juntas. Ficam todas juntas. Então, Ah, não, beleza, fechou então. tá bom? Beleza, muito obrigado. Nada. Vocês me ouvem? Sim. Ah, que bom. Isso é um fone daquele de avião, achei que não ia ter microfone, pelo jeito tem. Olha, eu fiz 2 vezes. Eu achei que eu fiquei treinada, mas assim, o máximo que eu consegui foi 30%. Eu fiquei me achando assim, eu achei que eu tô com problema. Porque eu fazia a cor em que a palavra está escrito, é isso? E não o que está escrito na palavra. Nossa, que resultado ruim. Então, assim, a primeira vez deu 19%, depois deu 25%, depois deu 31%. Tô ruim. Gente, lembrando, quem for terminando, levanta a mãozinha daqui do Teams, como se quisesse falar com o professor. Falar isso, para a gente saber quem terminou e poder É. já seguir. Minha mão não tá levantando. Ah, levantei 11 vezes, gente, é isso. Olha isso, fui levantando e não vi a minha mãozinha. Deixa eu ver como que É eu por isso que a apago. gente não consegue passar de 30% no score, entendeu? Porque a gente vai levantar a mão uma vez, levantar 11. Como é que fala? Lower hand. Atrapalhei os números aí. Ah, não, é que eu era a 11ª, tô doida. Vamos lá, quem está faltando? Dá mais uns 2 minutinhos para a gente começar, gente, senão fico com medo de não dar tempo. No celular ele não funciona, porque ele espera o input das teclas, né? Aí no celular, como não tem, teria que fazer uma versão para o toque, né? Específico. Maurício, esse teste é aberto, depois eu posso aplicar ele em outros contextos, com outras pessoas? Pode? Ele tem. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, e aí a gente conversa sobre isso também.
Gente, podemos? Podemos. Legal. Vamos conversar um pouquinho. Então, essa tarefa, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Sim, né? Ok. Esse teste, gente, é um teste. Essa tarefinha é uma tarefinha que é chamada de teste de Stroop. Ela, ela é uma tarefa que demonstra o efeito Stroop, que que é mais ou menos o seguinte, né? Assim, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Cadê? Pronto. Quando eu tenho uma palavra que é escrita, por exemplo, esse vermelho que está escrito em azul, eu tenho duas informações que são conflitantes. Vou deixar ele passando aqui. Eu tenho o significado da palavra e eu tenho a cor em que a palavra foi escrita. Então, nesse caso do amarelo que passou agora, é congruente. No caso do azul, agora também. Então, a palavra azul está escrita em azul. São duas informações que elas convergem do ponto de vista do significado das duas informações. E aí, quando a gente pede para a pessoa julgar em qual cor a palavra está escrita, o efeito Stroop ele mostra para a gente que as palavras, os estímulos que têm informações incongruentes, quer dizer, tem uma palavra azul escrita em amarelo, por exemplo, você leva mais tempo para responder. Quando o azul está escrito em azul, o seu tempo de resposta ele é menor, você consegue responder mais rápido porque as duas informações, as duas informações, né, a informação sensorial e a semântica, elas são congruentes. Quando elas são incongruentes, você tem que meio que parar um pouquinho, prestar atenção e focar no estímulo que é relevante, que é o estímulo da cor, né, em que a palavra foi escrita. Então, no início, vamos dizer, no início não, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa tarefa, ela tem a ver com o tempo de reação da pessoa. E aí a gente já vê uma questão, por exemplo, que os formulários não conseguem coletar tão bem. Se você quer alguma coisa relacionada a processamento de informação, atenção, muitas vezes você vai precisar coletar uma medida como tempo de reação, e aí você precisa de uma ferramenta adequada para isso, como essa que a gente está usando aqui. Então, quando a gente vai analisar os dados dessa tarefinha, a gente compara o tempo de reação das pessoas quando elas julgam estímulos congruentes, quer dizer, a palavra escrita na cor do significado, e compara com o tempo de reação dela com os estímulos incongruentes. E o que a teoria diz e o que as evidências de pesquisa mostram é que as pessoas elas têm um tempo de reação maior quando o estímulo é incongruente. Tá, beleza. Qual era a lógica desse experimento, né? Desde que a gente brincou. Porque para o participante, muitas vezes, a gente vê o participante ele vê um pedaço só do experimento, né? Ele vê só uma partezinha. A outra parte, que é aquela intervenção que a gente está testando, ou enfim, a variável que a gente está manipulando, o participante muitas vezes ele não vê, porque ele não consegue ver as variações dessa intervenção. Então, como é que funcionava o experimento? Deixa eu parar aqui rapidinho. Como é que funcionava o experimento? A gente fez uma primeira tarefa, fez o treino, né, para as pessoas aprenderem a usar as teclinhas lá e tal. Depois do treino, aí fez uma tarefa, uma rodada, que eram só as palavras, só o estímulo visual. Terminou, a gente ia começar a segunda tarefa. A segunda tarefa, ela foi diferente para alguns de vocês. Para algumas pessoas,
é, algumas pessoas ouviram o barulho de algumas pessoas conversando. Outras pessoas ouviram um barulho mais forte de mais gente conversando, como se fosse um local mais cheio de gente. E outras pessoas ouviram um barulho de obra, de construção, um barulho de britadeira, essas coisas assim. Então, qual era a lógica? Se a gente tem se a gente parte do princípio que os nossos recursos mentais eles são limitados, nosso recurso de processamento de informação ele é limitado, quando eu insiro um estímulo auditivo, eu estou roubando esse recurso de processamento de informação, esse recurso atencional. Então, a tarefa do teste de Stroop vai ficar mais difícil. E, em tese, o que a gente estaria testando aqui é se quanto pior o barulho, maior o prejuízo. Ou será que o prejuízo é igual? Será que quem respondeu com barulho de obra e com o barulho de pessoas conversando, o barulho mais levezinho, será que o efeito em tempo de reação é o mesmo? Então, é uma ideia. A ideia desse pequeno experimento era essa, a gente testar diferentes tipos de ruído, de intervenção sonora no tempo de reação das pessoas dentro do teste Stroop. Esse exemplo, ele mostra diversas coisas interessantes, tá? Uma delas é que muitas vezes, quando a gente está fazendo experimento em ciências comportamentais, a gente precisa pensar quais são os mecanismos, o que a gente chama de os processos, né, psicológicos que estão por trás daquilo que a gente vai testar. Então, se, por exemplo, se essa fosse uma pesquisa, por exemplo, a gente estivesse testando como ambientes barulhentos de trabalho podem atrapalhar as pessoas na concentração ou atrapalhar as pessoas no desenvolvimento de determinadas tarefas. A gente precisa pensar que tipo de tarefa pode representar aquilo que a gente quer investigar. Então, eu poderia ter colocado uma tarefa para você escrever um relatório, por exemplo, escrever um texto que seria mais próximo de uma realidade de um escritório, por exemplo. Ou eu posso pensar no processo cognitivo, aí no caso, a questão da atenção, principalmente, e eu vou testar o impacto na atenção e eu parto do princípio que, olha, se nesse teste simples de atenção a gente encontrou efeito, provavelmente em toda situação que a pessoa precise se concentrar, o ruído vai atrapalhar, inclusive em situações de trabalho. Então, vejo que quando a gente faz um experimento, a gente precisa pensar, olha, eu vou tentar criar uma tarefa que se aproxima da realidade que eu quero estudar, que a gente diz que é uma medida com validade externa, que é uma medida que se aproxima da situação natural, ou eu vou usar uma medida que ela vai tentar investigar o impacto nos processos psicológicos que essas atividades dependeriam. Então, é sempre uma discussão do ponto de vista de pesquisa, você escolher como é que você vai medir o impacto das intervenções, e a gente precisa pensar muito bem assim, qual estratégia de medida da intervenção, né, do impacto da intervenção, faz mais sentido para o contexto de aplicação, para o público que você vai trabalhar e para, enfim, a própria natureza da intervenção. Maria Cecília, não sei se você está com a mão levantada porque você quer perguntar ou por conta do anterior. Se for para perguntar, já pergunta, tá tranquilo. Não era. Então tá. Beleza. Então, assim, uma primeira discussão importante é essa, né? A gente pensar aonde que a nossa intervenção, em que parte da atividade das pessoas, ou em que parte dos processos de decisão das pessoas, a nossa intervenção vai atuar, para a gente saber como é que a gente vai medir se ela está funcionando ou não, e o quão bem ela está funcionando, tá? Outra discussão interessante é que vejam que em momento algum no experimento eu perguntei para vocês se o ruído atrapalhou.
eu poderia ter perguntado, né? Eu poderia ter colocado um questionáriozinho no final falando, Leandro, e aí? Qual foi o som que você ouviu? O quanto que você acha, numa escala de 0 a 10, que ele te atrapalhou a fazer a tarefa que você estava fazendo? Geralmente, a gente usa esse tipo de questionamento, né? Perguntando a opinião das pessoas, a percepção delas sobre determinadas situações que elas encontraram durante a pesquisa. Mas, às vezes, a gente parte do princípio que tem tipos de medidas que elas são tão objetivas que, às vezes, você não precisa perguntar para a pessoa o quanto que atrapalhou. Então, o tempo de reação geralmente é uma medida dessa natureza, né? Dados fisiológicos, outras coisas assim, que você consegue inferir se a pessoa está estressada, se a pessoa se desconcentrou, com base em medidas que a pessoa não controla, muitas vezes, né? Então, tem muitos estudos que a gente usa esse tipo de medida. Às vezes, quando, por exemplo, a gente acha que a pessoa ah, vai responder de uma forma leniente, ou se ela vai responder de um jeito que você acha, do tipo, eu vou responder do jeito que eu acho que o pesquisador quer ouvir, que é a tal da desejabilidade social, né? Então, muitas vezes a gente pode usar, quando a gente tem evidência na literatura, usar medidas que são mais objetivas, mais diretas e menos sob o controle das pessoas. Muitos de vocês podem nem... quem não conhece o teste Stroop, às vezes nem sabe, poxa, o que está sendo medido aqui? É o acerto que interessa, e o acerto é importante, mas ele é o menos importante, o mais importante é o tempo de reação. Claro que o acerto é importante, a gente pode assumir que quanto mais o indivíduo está, quanto mais o ruído está presente, menos preciso ele fica na hora de responder. Pode ter essa hipótese também, né? Mas pouca gente se toca do tempo de resposta, do tempo que leva, e a comparação entre as situações, porque ela está vendo tudo junto, né? Então, esse tipo de ferramenta é bem interessante para a gente pegar esses dados que são... que estão menos sob o controle do participante, né? Assim como tem gente que faz estudo, por exemplo, capturando a direção do olhar da pessoa quando ela navega numa página, pegando os dados de telemetria do site, pegando enfim, expressões faciais em algumas situações, né? Tem vários tipos de medida que estão menos sob o controle das pessoas na hora da gente coletar, né? E isso pode ser uma estratégia interessante, tá? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, uma das coisas complicadas desse processo, quando a gente vai usar esse tipo de medida, é justamente a ferramenta que a gente vai usar. E aí eu lembro que na última vez, eu comentei com vocês, vou botar aqui, calma aí, 10-0 para o controle. A gente discutiu na última vez que eu falei no último encontro que geralmente essas ferramentas elas têm uma curva de aprendizagem um pouquinho maior, né, para a gente aprender a usar. Então, isso pode ser um problema na hora da gente definir essas tarefas, né, de usar essas ferramentas. Esse experimento que a gente fez agora, eu criei nesse aplicativo chamado Open Sesame. O Open Sesame é um aplicativo gratuito, está disponível para baixar gratuitamente, tá? Eu queria ver se tinha até o sobre aqui para mostrar, mas esses aplicativos geralmente são feitos pelas universidades, né, por pesquisadores de universidades. Então tem o Open Sesame, tem o CyclePy, tem o O3, tem vários outros que têm essa carinha pouco amigável aqui, mas são ferramentas que são feitas para experimentos. Eles são criados para a gente
para a gente gerar experimentos dentro de exemplos como esses que a gente viu aqui, né? Então, vocês veem, por exemplo, esse daqui é o experimento que a gente fez agora. Não, não foi não, mentira. Deixa eu pegar aqui o outro. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Não quero salvar, não. Aí, foi isso aqui. Pronto, foi esse aqui. Foi o que a gente usou. Mais simplesinho aqui. Aquele era outro. Então, esse programa, o que que ele permite fazer? O que que como é que ele está organizado, né? Ele permite que a gente crie uma sequência de telas e de comandos e será que eu consigo aumentar isso aqui? Não consigo. E a gente cria o que a gente chama de loops, né? Que são coisas que vão acontecer várias vezes ou acontecer de uma determinada forma específica. Então, só para vocês passarem aqui, por exemplo, o que acontece aqui nesse programa, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi criar um código que ele sorteia para onde a pessoa vai. Então, ele sorteia qual vai ser a segunda tarefa que ele vai cumprir. Obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, não, mas é só para vocês terem uma ideia que aqui eu consigo dizer, olha, quando a pessoa começar a responder, pega esse número 1, 2, 3 aqui, embaralha ele, e aí isso eu vou usar para saber qual é a segunda tarefa que ele vai participar. Ele também já carrega os sons diferentes, para a gente não ter muito delay na hora dos sons serem necessários. Então, quando você abre o experimento, ele já carregou os sons que eu guardei, botei lá num perfil meu do GitHub para já estar disponível para usar. Aí eu comecei a criar as apresentações, tá vendo? As telinhas dizendo o que é, todas as instruções, crio os scripts para começar o áudio e começo a coletar informações sobre, por exemplo, se a pessoa está ouvindo o som ou não. E aí aqui você começa no treino, que é a primeira parte, aqui eu defino, olha, vocês passaram por 8, no treino, 8 palavras. Então, eu mostrei a palavra azul em azul, a palavra vermelho em azul, a palavra amarelo em amarelo, azul em amarelo, verde em verde, amarelo em verde, por aí vai. Você pode criar variáveis para depois facilitar a análise. Então, aqui eu criei uma variável dizendo se havia congruência ou não entre o estímulo do significado e da cor. E qual era a resposta correta em termos de tecla do teclado. Porque aí depois eu posso dizer se a pessoa acertou ou não. Se a pessoa acertou ou não lá e dar aquele índice de precisão. E aí ele vai coletando essas informações e criando e guardando no que ele chama de logger, que depois vira um arquivo de texto, né? Um arquivo separado por vírgulas para você fazer a análise. Uma coisa curiosa que aconteceu é que em inglês é mais fácil você definir as teclas, porque as cores azul, amarelo, verde e vermelho, elas começam com letras diferentes. Em português não dá para fazer isso, porque amarelo e azul começa com a mesma letra e verde e vermelho também. Então, ou você usa outras cores, ou você usa outras teclas. E nesse caso, as teclas são uma dificuldade das pessoas aprenderem, né? Se familiarizarem com qual tecla de qual cor. A gente acaba usando uma dica visual aqui embaixo para as pessoas não perderem, para elas terem essa dica o tempo inteiro. Mas ainda assim você pode ter erro porque as pessoas não associam o Z ao azul necessariamente. E aí você tem toda a parte do treino, da primeira tarefa, que era a tarefa sem o som, e da segunda tarefa, que era uma tarefa que aí sim você ia ter aqui as mesmas palavras, mas
a pessoa só ia ver aquela dependendo do sorteio dela. Se o número sorteado para ela foi o 1, ela ia ver a conversa baixa. Se o número sorteado foi o 2, ela ia ouvir a conversa alta. E se fosse o 3, ela ia ouvir o ruído de obra. Então, esse é um tipo de sorteio que acontece, a pessoa não sabe, não tem ideia disso. Isso acaba trazendo essa possibilidade da gente ver para quantas pessoas a gente, desculpa, a gente consegue fazer a história do sorteio na hora de designar, de montar os grupos experimentais. É, no, isso tudo está no meu computador. E aí existem alguns serviços, como esse que chama Jatos, em que você consegue subir o estudo e gratuitamente disponibilizar para aplicar. Então, aqui você vê, por exemplo, que ele teve aqui a gente tem os resultados até o momento, né? Dos testes e de tudo. Então, tem situações que a pessoa começou e não terminou, como é esse caso aqui. Existem dados finalizados aqui, ó. Então, aqui depois a gente pode filtrar e saber e verificar, olha, qual foi quantas pessoas a gente conseguiu de cada um dos grupos, tá? Assim como esses jatos, existem vários outros possíveis, né, de se utilizar, que são gratuitos para fins não comerciais. Então, se você está fazendo um estudo, é, geralmente é usado academicamente, né? Mas se você está fazendo um estudo, por exemplo, dentro da sua organização e não tem fins lucrativos, você pode utilizá-lo sem muito problema, né? Uma coisa interessante do Open Sesame, que os outros também, o PsychoPy tem também, aqui você tem exemplos de experimentos. Então, tem um teste de associação implícita, tem uma tarefa de stop sign, tem esse de captura atencional, aí ele diz qual é o estudo em, em que esse teste foi apresentado. Você pode ir no estudo original para ver sobre o que era esse estudo. E aí, se você pensar, eu quero fazer um dia de captura atencional, e você clica, ele já traz aqui, já mudou. Aqui já é um exemplo desse teste de captura atencional. E aí você pode, por exemplo, se basear nesse exemplo que eles deram e ir fazendo as alterações com calma para chegar até onde você quer no ponto de vista de teste de intervenção, né? O grande problema dessas ferramentas é justamente isso que está nessa telinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. É a necessidade, muitas vezes, de você aprender um pouquinho de codificação. Um pouquinho de... Parei de compartilhar porque eu gosto de ver vocês. Tem que aprender um pouquinho de alguma linguagem de programação para você poder programar adequadamente o que você quer fazer na testagem. Talvez esse seja o maior desafio, porque nem todo mundo gosta de aprender, tem tempo, tem paciência de aprender, por exemplo, uma linguagem de programação e tal. Sim, alguém quer saber como os resultados aparecem para mim, tá? Deixa eu baixar aqui, eu mostro para vocês. Então, vou baixar um só, porque... vai. Então, assim, fazendo download aqui, beleza. Então, essa parte de você fazer de você pegar e pensar, olha, como é que eu vou fazer esse teste? O que eu quero testar? Como é que eu traduzo isso para uma linguagem de código? Como é que eu testo para ver se está funcionando? Então, toda essa parte é uma parte que demora um pouquinho mais para você pegar. Daniel, vi sua pergunta aqui. O programa, o Open Sesame, ele usa Python como linguagem base. Mas qual é a questão? Se você vai aplicar ele online,
ele, o serviço online nem sempre aceita programação em Python. Então, esse JATOS, por exemplo, ele usa JavaScript. Então, eu tive que mudar os scripts para JavaScript para ele funcionar na web. Então, tem esses probleminhas. Não é tão complicado quando você aprende uma das linguagens, porque elas têm uma estrutura, muitas vezes, que é parecida, assim, né? Então, você acaba, depois que você aprendeu você acaba pegando... você acaba pegando mais rapidamente outras coisas, né? Então, você tem essa vantagem aqui de ir aprendendo. Depois que você aprende uma, as outras vão funcionando, você vai aprendendo mais rapidamente, né? Vai ficando mais fácil. Deixa eu... Vocês pediram os dados, né? Deixa eu ver aqui. Para a gente ver. Ok. Eu vou ver se eu pego um só. Para a gente ver. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Enquanto eu estou abrindo, eu vou falando aqui, tá? Tem uma coisa que é importante nessas ferramentas. Muita gente olha e fala, ai meu Deus, caramba, como é que eu vou usar esse negócio, essas coisas meio malucas que o Maurício fica trazendo para aqui. Como é que a gente vai trabalhar isso no dia a dia, né? Assim, a minha sugestão é... Muita gente pensa assim, eu preciso aprender a usar tal ferramenta porque o Maurício foi lá e falou que é importante usar a ferramenta. Uma coisa que a gente precisa definir bastante, assim, entender bastante é que, na maior parte das vezes, a gente tem que pensar não em como adequar nosso experimento a uma ferramenta específica. A gente tem que pensar qual é o experimento que a gente precisa fazer, qual é o estudo que a gente precisa fazer, e a partir daí a gente começa a pensar qual ferramenta pode entregar para a gente os recursos e as características necessárias para rodar o experimento. Óbvio que entra nisso também o quanto de recursos que vocês têm de tempo, de pessoal, de especialistas, por exemplo, para poder usar a ferramenta que vocês escolheram. Então, essa é uma discussão importante, porque muitas vezes a gente acaba não realizando o experimento, porque a gente acaba ficando preso a uma ferramenta, aí a gente fica preso a uma ferramenta que a gente não sabe como é que usa, aí a gente fica perdendo tempo tentando aprender, e aí, ai meu Deus, e aí o tempo passando. Então, assim, é um movimento que a gente precisa, em todo momento, refletir. Olha, eu quero fazer esse experimento. Poxa, mas esse aplicativo que o professor Maurício falou aí é uma maluquice, eu não vou conseguir aprender a tempo. Então, talvez seja interessante pensar, olha, tem alguma outra forma de fazer esse mesmo teste que use uma ferramenta mais simples, que use um formulário, por exemplo? Então, muitas vezes a gente pode reduzir o nível de complexidade do nosso experimento para chegar em algo que seja viável, que seja relevante, mas que não demande tanto tempo, uma curva de aprendizagem tão grande e tal. Isso aconteceu com a gente, a Carla sabe bem disso também, né? Porque ela faz parte da mesma equipe. Na 5, a gente começou a fazer um projeto em que a gente queria testar intervenções para um determinado site de um serviço governamental. E a gente pensou, poxa, o ideal para a gente é fazer o teste usando o próprio sistema, uma versão
espelhada, um ambiente de treinamento, um ambiente que a gente possa modificar, que não afete a produção, né, não afete o uso real das pessoas, mas que seja idêntico ao, à ferramenta de fato, porque aí a gente consegue testar todas as características da intervenção e tal. E a gente ficou todo animado, mas o órgão falou: olha, a gente não tem como fornecer isso para vocês. Não dá. E a gente, na equipe, não tinha alguém da área de desenvolvimento para fazer uma cópia do negócio funcional. Então a gente teve que olhar, parar e falar: peraí, isso não vai ser possível. O que que a gente pode fazer que seja mais próximo, mas que seja mais viável? Poxa, a gente pode usar, fazer as simulações de telas estáticas, porque aí com as telas estáticas a gente consegue usar um editor de imagem para fazer a tela e pode apresentar telas diferentes para grupos diferentes dentro do experimento. E aí a gente pode fazer isso no Forms porque é uma imagem, eu posso colocar a imagem lá, eu não preciso de um sistema, não preciso de uma linguagem específica. Isso aqui basta para a gente. Poxa, não é o ideal, mas isso já traz muita informação relevante para o projeto e para o nosso cliente, né? Então, quando eu falo desse equilíbrio entre quantidade de recursos, complexidade da ferramenta, aí, claro, o que que a ferramenta pode trazer de vantagem, de benefício para a pesquisa que você está fazendo, é mais ou menos nesse sentido, você precisa pesar isso. Porque se você não pesa, você pode congelar o projeto, você pode parar o projeto, ou pior, você pode simplificar e não perceber que você precisava de uma informação muito importante que essa ferramenta mais simples não dá. Então, o tempo de reação aqui no nosso exemplo é legal, pô, é legal pra caramba, mas não é o essencial. Teriam outras formas da gente testar isso. Mas eu trouxe essa para vocês verem a ferramenta e tal. Mas se fosse uma situação, caramba, vamos montar isso para implementar, talvez não fosse a melhor solução. Talvez tivessem outras alternativas mais simples, mais fáceis de ser implementadas, mais fáceis de você analisar os dados, e por aí vai. Eu acabei não trazendo aqui o. Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu achar o arquivo aqui, gente, para mostrar para vocês. Ah, professor, Oi, oi. tipo, Dylan, eu, né? isso. Eu fiz a pergunta ali no chat, acho que não, enfim, eu vou refazer aqui. Não sei, na última aula eu não pude participar, e eu não sei se Uhum. teve alguma coisa falando se vai ser disponibilizado alguma relação dessas ferramentas, né? Alguma coisa assim Hum. que a gente possa depois ter esse pacote aí de ferramentas para a gente poder utilizar, ou pelo menos testar alguma coisa nesse sentido. Eu posso fazer essa lista e mandar para vocês. Mando para Carla, a Carla põe no grupo lá do, do SimConnect. Pode ser, Carla? Porque aí eu faço uma listinha de ferramentas para experimento. Teve outra pessoa, o próprio Daniel já mexeu com algumas, né? O Daniel, acho que o Daniel Abreu, né, Daniel? Você já mexeu com CyclePy, pelo menos você já Eu já comentou, usei, eu já usei foi o Gorilla e certo? o ClassX, Certo. mas os dois Uhum, são bem limitados. Esses que a gente tem que programar mesmo, acho que eu nunca cheguei a mexer com nenhuma específica, não. uhum. Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu mostrar os dados aqui. É, como eu fiz esse experimento mais na louca, vocês vão assustar com o output dos dados, mas não assustem, tá? Olha que bonito! Gente, por que que tá essa bagunça sem fim aqui? Porque o programa, ele automaticamente
salva todas as informações no arquivo de texto. Então, informação de configuração, ele salva tudo, 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 tudo. E a gente pode filtrar isso e só deixar as variáveis que são interessantes. Então, ele pega, por exemplo, não, para o outro lado. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, ele mostra aqui, ó, por exemplo, ó, ele mostra qual foi a tecla que a pessoa clicou no teste de áudio. Ela vai mostrar qual é aqui, ó, quantos canais de som tinham, qual era a frequência do áudio que foi usado, e põe tudo. Aí fica essa maluquice aqui, sem tamanho. Geralmente, esses aplicativos, eles vão ter meio que um dicionário de variáveis que te ajude a definir, olha, o que que eu quero e como é que eu traduzo isso para uma planilha de Excel, por exemplo, né? Então, aqui nesse arquivo de texto, eu vou ter todas as informações sobre todas as telas que vocês usaram, as teclas que vocês pressionaram, se vocês acertaram ou não acertaram, quais foram os estímulos, tempo de resposta, tudo ele vai mostrar aqui. Mas eles geralmente trazem isso de um jeito que você precisa aprender a filtrar isso de um jeito que fique compreensível, né? Porque senão você vai, enfim, não vai conseguir entender o que está acontecendo naquele arquivo, né? Então, faz parte também da curva de aprendizado você entender quais são as saídas que esse aplicativo te dá, quais são as variáveis, os dados que são importantes para você poder fazer um trabalho de tratamento e análise dos dados. E aí, esses programas, eles não têm como tem, por exemplo, se você usa o Google Forms e faz uma pesquisa no Google Forms, ele já tem um conjunto de resultados simples que ele já te mostra, né? As frequências, cria gráficos, ele já vai fazendo algumas coisinhas. O da Microsoft também, a gente até usou isso até mostrei isso no nosso último encontro, né? Esses aplicativos de experimento, geralmente eles não fazem isso, eles não dão uma pré-análise dos resultados. Geralmente aplicativos de questionário fazem isso, né? O Qualtrics eu acho que faz, o SurveyMonkey também tem um resumão básico. Mas esses de experimento, eles são mais duros, né? Porque para o pesquisador de universidade, ele quer o dado bruto. Depois ele pega, faz um script de análise, joga tudo lá e começa a analisar os dados. O OpenSesame, o CirclePy, esses aplicativos, eles trazem o dado da forma mais bruta possível, mais elementar possível, para que o pesquisador faça os tratamentos necessários, faça as análises e os scripts, né? E aí, geralmente, vai usar uma ferramenta como o R, que o Daniel colocou aqui no chat, vai usar o Stata ou outras ferramentas de análise de dados mesmo, né? Eu sei que é meio árido, né? Quem olha assim fala, meu Deus, eu não vou usar esse negócio nunca, porque é um monte de letrinha, não entendi nada. Mas aquilo, por incrível que pareça, tem uma estrutura comum, uma estrutura que a gente consegue depois traduzir, a gente consegue compreender para saber exatamente quais dados a gente precisa. E, obviamente, a gente pode ir fazendo testes e pensando, olha, essa saída de dados está muito grande, eu não preciso de todas essas informações, então eu vou começar a filtrar que informações eu quero para só vir as informações que são essenciais para mim. O resto, você pede para o programa não mostrar para você. Então, você tem essa possibilidade, né? Como eu falei, esse exercício que a gente fez foi algo que eu fiz correndo assim rapidinho para a gente poder dar uma olhada num experimento mais clássico, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode refinar muito ainda, né? Muito ainda, tanto o experimento quanto as saídas que o experimento dá.
Ficou muito maluco hoje, gente. Vocês estão. Quem está com a câmera ligada está com uma cara de ai meu Deus, e eu só estou imaginando quem está com a câmera desligada. Está todo mundo. Esse cara é maluco. O ai meu Deus tá lá atrás, cara, não é agora não. Já, o ai meu Deus já tá lá atrás. Ah, é? Já foi há muito tempo, ai meu Deus. Mas gente, eu sei que assusta. Eu sei que assusta. Posso fazer uma É, pergunta? pode. Você já ouviu falar ou já viu alguém fazer teste pelo WebSim? WebSim NI? Eu não sei, Leandro. Porque ele cria, por exemplo, ele cria chatbot. Eu tive aula disso hoje na ENAP e fiquei pensando assim, poxa, aquele gatilho da gente que estava fazendo pelo Forms, né? Ele Aham, resolvia, o professor confirmou, resolve. Tem que meter a aham. cara. Sim, Aí eu sim. não me assusto com essas telas que você botou de código aí não, entendeu? Ah, beleza. Vou dar meus É, pulos. quando a gente faz eu nunca usei o WebSim. O que a gente tem que pensar é o seguinte: olha, para a gente ter uma ferramenta que possa ser usada para uma pesquisa, ela precisa ser capaz de apresentar alguma coisa para o participante e precisa ser capaz de me entregar algum dado. Então, eu não preciso saber se foi o Leandro ou se foi a Flávia de quem é aquela resposta, mas eu preciso saber que todas aquelas respostas são de uma mesma pessoa. Eu tenho que ter essa informação. Olha, tudo isso aqui é de uma pessoa, porque aí eu consigo depois fazer os tratamentos e as análises. É, se a ferramenta te permite fazer isso, provavelmente ela pode ser usada para um estudo, para um experimento. A gente vai ter questões que são detalhes que vão sendo mais importantes a depender de quão preciso ou complexo for o seu experimento. Então, por exemplo, os sons que eu coloquei aqui, como eu falei, eu fiz de um jeito que ele carrega o som na memória do seu computador antes de ser usado, para reduzir a latência na hora de coletar e tentar garantir que a experiência de vocês, mesmo que vocês tenham conexões de internet meio diferentes, que vocês vão passar pelo experimento, vão ter a mesma experiência do ponto de vista de apresentação de estímulos e tal. Tem experimento que você precisa ter um monitor numa frequência específica, você precisa coletar informações sobre o hardware da pessoa para você poder analisar depois. Então, a questão essa ferramenta ela te dá os recursos que você precisa para fazer o teste que você precisa. Se ela dá, ela provavelmente pode ser utilizada, tá? Eu Então, acho ela que isso que é importante. funciona como um chat GPT, né? Você vai colocando prompts. O que é legal Uhum, é que uhum, os prompts ficam organizados de uma maneira que você tem versões do que você está fazendo. Então, se você sim, pediu uma melhoria no próprio prompt, você edita o prompt, os prompts sim, ficam em versões. E aí, se você pediu sim, alguma coisa e o negócio desandou, você volta para outra versão e promove a uhum, outra alteração. E você pode soltar esses prompts, você pode compartilhar o link desses prompts de forma independente, entendeu? Você uhum, pode uhum. testar para grupos distintos, você pode pedir para ele fazer os sorteios, entendeu? Sim, sim, sim. Não sei como faz, não, tá? Não sou especialista, não. Eu vi Tá. isso hoje. Eu vi que o negócio é mais assim, como é que eu vou dizer? É mais amigável nesse sentido, porque Aham, você está construindo um prompt em português e vai sim, dando ruim, sim, você volta. Ele é fácil de sim. você desfazer, entendeu? Eu acho, Leandro, que essas ferramentas, que eu conheço pouco, confesso, mas eu acho que elas podem ser muito úteis para fazer determinados passos de uma pesquisa, principalmente na parte de planejamento. Como você falou, olha, eu preciso randomizar os grupos. Eu preciso, às vezes, sei lá, eu preciso criar um código em JavaScript para me ajudar a fazer essa randomização para colocar numa página. Ele vai te ajudar nisso. Eu preciso criar uma história. Uma das coisas mais difíceis que a gente faz é criar cenário, que são essas histórias fictícias, né? Então, você, ao invés de partir do zero, você pode pedir para essas ferramentas
de inteligência artificial criarem as histórias, você pede que elas criem, depois você parte delas e refina para garantir que as características estão adequadas ao que você quer estudar. Então, acho que principalmente na parte de geração de estímulos, da parte de código, muitas vezes, e a parte de pequenas tarefas, como a tarefa de randomização, eu acho que elas são bem interessantes. Na parte de coleta de informações, de você aplicar isso numa amostra de, sei lá, 50, 100, 500 pessoas, aí eu acho que isso não sei se ela funcionaria, né, para fazer esse processo de coleta, porque são outros recursos, outras características, né? É, mas é isso, é como eu falei no início, você tem que pensar, olha, o que que eu preciso e que ferramenta entrega o que eu preciso. Se uma ferramenta específica não entrega, talvez não vale a pena perder muito tempo com ela para determinado ponto, né? Então, isso é um ponto, é algo relevante a se pensar, tá? No fim, gente, tudo se resume ao danado planejamento da pesquisa. No fim das contas, você precisa ter clareza do que você quer testar, como você quer testar, para você saber que ferramenta você vai usar. A gente tem dezenas, de ferramentas disponíveis para a gente. Tem dezenas de ferramentas de formulário, dezenas de ferramentas de experimentos, tem um monte. Agora, qual que você vai escolher depende do que você quer fazer, do que você está planejando e dos recursos que você tem à disposição. Como a gente falou no último encontro, né? Poxa, eu posso usar o Google Forms? Posso. Se você tiver recurso e puder assinar um serviço como o Qualtrics, você vai ter muito mais coisa à disposição que você pode fazer. O seu estudo vai ficar muito mais rico nesse sentido, porque ele tem funções que o Google Forms não tem. Então, talvez para um estudo específico, você precise de uma versão paga de um aplicativo desse. Se não precisa, pode ser um Google Forms. Mesma coisa desses aplicativos de experimento. Poxa, eu preciso fazer um experimento com esse tipo de detalhe, contando tempo de reação, o cuidado na hora de apresentar os estímulos. Se você precisa, aí vale a pena e é importante você considerar no tempo de execução do seu projeto esse tempo, ou a contratação de alguém que sabe, ou esse tempo de você se familiarizar com a ferramenta, aprender a usar para poder utilizar isso no experimento, né? Não faltam ferramentas, mas a parte mais importante é a escolha, a decisão do pesquisador com base no planejamento que ele fez da pesquisa, né? Com base naquilo que ele quer testar. Beleza, gente? Beleza. Hoje eu acho que eu traumatizei algumas pessoas. O povo tá. Não, professor, a Traumatizei, né, gente Maria precisa Francisca? ter, não, a gente precisa ter essa noção aí Com e, certeza. e acho que todo mundo pensa igual a mim, é pra gente perder o medo mesmo. Sim, Às sim. vezes parece cabeludo, não é, às vezes a gente acha que não é e é, entendeu? Mas aí vai. Assim, a minha experiência com esses aplicativos é o seguinte: você precisa entender qual é a lógica dele, como é que ele funciona. E nisso você tem vários tutoriais, o próprio site do Open Sesame, por exemplo, tem um monte de manual sobre como fazer as questões mais básicas. A gente pode partir daí. Ah, mas eu não sei, por exemplo, eu não sabia como fazer a randomização em JavaScript, porque eu nunca usei JavaScript. Google serve para isso. Vamos Posso, procurar. posso me intrometer mais uma última vez? Diga. Quando você fala assim sobre essa questão de. Eu tenho vergonha de falar que eu dei aula de programação, porque era na época do computador a pedra, né? A gente programava com marreta e talhadeira. Uhum. Então, assim, eu parei de trabalhar com computação em 97, 98. Então, era outra esfera. Para o pessoal que está assistindo aqui da turma, algumas coisas que o professor está falando assim são conceituais da seguinte maneira: qualquer pessoa entra num Office 365, usa qualquer programa do Office, porque o salvar está no mesmo lugar, porque o jeito de fazer é da mesma maneira, é isso que ele quis dizer, entendeu? Você Uhum. vai Uhum. aprendendo de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco uma coisa, pô, mas do outro jeito é mais ou menos assim, a gente não. Para vocês perderem o medo, entendeu?
uma das coisas que eu fiz muito quando dava aula de programação, quer dizer, eu dei aula de microinformática, o cara começava aprendendo DOS, tudo em inglês. Então você tinha que primeiro tirar o medo do camarada que, calma, você vai aprender um comando aqui, date. Date é data, é quase a mesma palavra. E aí você vai amaciando a carne, entendeu? Mas tipo, a gente tem que perder medo, como a gente está perdendo medo de usar determinadas coisas, né? Chat GPT, essas coisas, a gente agora a maioria está perdendo o medo, na verdade, né? uhum. Quem E tem demorou algumas. mais para entrar é porque mais era o medo, porque para aprender mesmo nem é tão difícil assim, né? Criar um prompt, por exemplo, né? Sim, sim. E a Aline colocou aqui no chat, a Renata também está falando algo relacionado, que assim, a gente tem que também aproveitar as conexões que a gente tem, mesmo dentro das organizações, né? Então é isso, às vezes tem alguém da área de TI, tem um estagiário que é da área de programação, às vezes a pessoa resolve sei lá, em 30 minutos aquilo que você ia ficar uma semana tentando descobrir. Então, é importante fazer usar essas conexões também para adiantar o trabalho, né? Então, às vezes você pode pensar, não, eu preciso aleatorizar aqui, eu preciso que cada pessoa seja sorteada e tal. A pessoa pode olhar um aplicativo como o OpenSesame e falar, tá, é JavaScript, então eu sei como fazer. E já faz ali, testa e pronto. Então, é algo que é importante a gente aproveitando, mas o meu convite também é que vocês pensem assim, poxa, se eu vou fazer muito experimento e talvez eu use essa ferramenta, talvez valha a pena eu não só pedir ajuda do estagiário, mas falar, olha, o que que você fez aqui? O que que isso aqui significa? Porque aí você vai começando a aprender essa linguagem comum esse idioma comum aí da programação, que aí vai ficando mais fácil com o tempo de você fazer uma pesquisa de um código, falar, já entendi o que que significa. Aí você usa, adapta, e assim você vai ficando mais à vontade para usar esse tipo de ferramenta. Vale muito a pena porque como eu falei, o tipo de informação que ele dá, se você precisa de medidas muito precisas, essas ferramentas podem te dar coisas que são um tesouro, assim, sabe? Então, a depender do que você está estudando, vale muito a pena você fazer esse tipo de investimento pessoal, vamos dizer assim, né? Tá? Então, por favor, não fiquem traumatizados. Aos pouquinhos, vamos dando uma olhada nesse tipo de programa. Dylan, eu vou fazer a listinha e eu passo para Carla, ela divulga lá no grupo do WhatsApp, tá? Ótimo, professor, obrigado. Beleza? Aí semana que vem a gente não vai ter um encontro, porque a gente vai estar na semana de inovação, tá? É um evento online também, né, Carla? Ele é presencial e online, então quem não São estiver. diferentes as atividades online das presenciais, mas tem muita coisa online bacana também, né? Isso, quem tiver disponível e não estiver em Brasília pode participar online também para aproveitar um pouquinho do evento, é um evento muito interessante. E aí na outra semana, nosso último encontro, aí a minha ideia é a gente fazer uma rodada mais de perguntas e respostas, então tragam suas perguntas, suas dúvidas de coisas que vocês precisam fazer, de pesquisas que vocês estavam pensando, e aí a gente vai discutindo isso junto com as ferramentas, tá? Se a... Eita, meu Deus, me perdi. Simone, se a Simone puder, nesse último encontro, mostrar para a gente o Qualtrics, ia ser bem legal também, para quem não conhece, poder dar uma olhadinha na cara de um aplicativo pago. Beleza, gente? Beleza. E é isso, gente. Espero que vocês não sonhem com palavras de cores diferentes. A gente se encontra. Bom descanso, a gente se encontra na Dia outra 6. semana. 6 de novembro. Isso. Beleza, pessoal. gente? Boa Valeu. noite, Tchau. pessoal. Boa Obrigada, noite. Obrigado, obrigada, gente. Maurício. Tchau, 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 tchau. gente. boa Até noite. mais. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau, boa noite. Amarelo, azul, verde, vermelho.